E no programa desta terça-feira, a gente conversa com a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, Isabela Frota, que fala sobre a mobilização do Março Amarelo. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais iniciativas na Assembleia Legislativa. Espaço do Empreendedor. No quadro de hoje, a gente recebe a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirê Mota, que fala sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Em defesa dos seus direitos, o radialista Emanuel Freire fala sobre o cartão de crédito escrito em braille. A gente também tem o quadro Ouvidoria e hoje a gente recebe o ouvidor da Secretaria da Fazenda do Ceará, Jurandir Gurgel, que detalha a ampliação do horário de atendimento por videoconferência. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo mais aqui na Assembleia Legislativa. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode encontrar a gente no aplicativo Rádiosnet, disponível no seu celular. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia. Entrevista. Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose, e é sobre esse assunto que a gente conversa com a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, Isabel Frota, que já está na linha com a gente. Isabel, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Isabel, você está me escutando? Oi, bom dia, estou sim, Kézia. Bom dia, Isabel. Conta pra gente o que é o Março Amarelo. Eu queria agradecer o convite para falar dessa data, né, desse mês de conscientização da endometriose. O Março Amarelo é considerado, né, um mês para a gente se conscientizar e conscientizar a população que sentir dor não é normal, né? Então, mulheres que sentem muitas dores, por vezes dores que são incapacitantes, que afastam dos seus trabalhos fora de casa e até dos cuidados também domiciliares. Mulheres que não, jovens, adolescentes que precisam deixar de estudar por conta de dores, por ter que procurar serviços de emergência. Então, esse mês é para conscientizar a população de procurar uma ajuda cedo, precoce, para se obter um diagnóstico o mais cedo possível da endometriose. E realmente não é normal. É comum, a gente encontra várias pessoas que sentem muitas dores, mas não é normal de acontecer. Agora, Isabel, quais são os principais sintomas da doença, né? Normalmente a gente vai em busca desse diagnóstico quando sente muitas dores. Mas, como você disse, tem gente que sente dores e não necessariamente tem uma endometriose. Quais seriam os sintomas para despertar essa procura por esse diagnóstico? A endometriose, ela é conhecida também como a doença dos 6Ds, que é a dor pélvica, a dor de cólica, a dor para urinar, a dor para evacuar, a dificuldade de engravidar e a dor na relação sexual. Então, algumas mulheres vão ter os 6 sintomas, algumas vão ter 2 ou 3 ou apenas um deles. Né? Então, tem que estar atento a esses sintomas urinários, alguma dificuldade para evacuar, que geralmente tem dor associada, dificuldade para engravidar. Muitas mulheres só descobrem a endometriose quando para, né, de tomar anticoncepcional para querer engravidar e não consegue engravidar. E aí vai fazer os exames, né, para investigar e descobre que tem endometriose. Tem outras que têm muitas dores na relação sexual. Tem aquelas que têm muita dor pélvica, né, dor tipo cólica, e fora do período menstrual também tem dor. E tem que estar atenta a esses sintomas, né, dor na relação sexual, dor para urinar, dor para evacuar, dor pélvica, que é uma dor embaixo do ventre,
dificuldade para engravidar e dor no período menstrual. Uhum. Agora, Isabel, para chegar a esse diagnóstico, né? Normalmente, enfim, o médico passa exames, mas para chegar a esse diagnóstico, é um exame clínico, tem exames de laboratório, como é que o profissional consegue chegar até esse diagnóstico? A endometriose hoje é considerada uma doença, antigamente era considerada uma doença ginecológica, hoje já é considerada uma doença sistêmica e uma doença crônica. E o diagnóstico hoje em dia da endometriose já é um diagnóstico clínico. Então, os médicos conseguem dar o diagnóstico da endometriose com os sintomas das mulheres, das pacientes. Mas, provavelmente, muitas vezes, precisa solicitar exames para saber aonde tem foco, né, da endometriose. Que a endometriose são focos de endométrio, né, fora da cavidade uterina, que pode ir para o intestino, para alguns outros órgãos da parede abdominal. E é interessante, muitas vezes se pede exames de imagem, né, ultrassom com mapeamento, ressonância, para avaliar aonde tem foco de endometriose e acompanhar esses focos. E determinar se o tratamento vai ser tratamento conservador, com fisioterapia, medicamento, acompanhamento nutricional, ou se já precisa partir para um tratamento cirúrgico. Agora, como é que a fisioterapia pode ajudar nesse tratamento? Então, a fisioterapia, nós vamos trabalhar com os sintomas da endometriose. A endometriose, por vezes, é uma doença muito incapacitante e que tem dor crônica, como nós já falamos aqui. Dores crônicas, muitas vezes, também sobrecarregam. Eles costumam, que a gente chama de postura antálgica, que é uma postura, quem sente dor costuma se encurvar, costuma se encolher, costuma respirar mais superficial. E aí essas posturas antálgicas, essa respiração mais superficial, vão gerar o que a gente chama de dores musculoesqueléticas, que são dores na musculatura do assoalho pélvico, na musculatura da parede abdominal, na musculatura de quadril, que envolve glúteos, membros inferiores. Então, nós fisioterapeutas vamos atuar nessa musculatura que muitas vezes está comprometida. Algumas vezes os músculos estão encurtados, outras estão já estirados demais e aí causam desequilíbrio no corpo. Aquelas mulheres que têm dificuldade para urinar, que têm dificuldade para evacuar, a gente também pode estar trabalhando com algumas orientações e também trabalhar na musculatura do assoalho pélvico, né? Que os músculos do assoalho pélvico são os músculos que se estendem na parte inferior do nosso corpo. Desde a sífise púbica, que é esse osso que a gente tem na parte anterior do corpo, do quadril, até o final da coluna. Então, toda essa parte baixa tem vários músculos. Então, nós vamos atuar nessas musculaturas, além de orientações, exercícios respiratórios, algumas técnicas analgésicas para melhorar a dor. Também nós podemos atuar. A gente está conversando com a Isabel Frota, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Isabel, tem uma idade para começar a sentir esses sintomas? Enfim, quem tem a endometriose tem uma idade? É desde o comecinho? Já é numa fase mais adulta? A mulher começa a sentir quando? Na grande maioria das mulheres, elas começam a sentir na primeira menstruação, né? Que a gente chama de menarca, que é quando vem a primeira menstruação. Tem outras que podem desenvolver após alguma cirurgia, ou até mesmo pode acontecer na menopausa. Ainda não é muito estabelecido, existem algumas teorias, né, da endometriose, ainda não é uma coisa 100% estabelecida, mas ela pode acontecer desde a primeira menstruação, mas pode também acontecer ao longo da vida. Tá ótimo, Isabel. Foi muito bom conversar com você para a gente entender um pouco melhor sobre essa doença. Isabel Frota, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Isabel, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia. Bom dia, obrigada.